Olá pessoal, esta é a aula 11 de linguagem de programação C. Nesta aula eu vou falar especificamente sobre alocação dinâmica de memória. Então, para falar sobre alocação dinâmica, eu vou iniciar falando sobre modeladores, um cast. Um modelador é aplicado a uma expressão, ele força a mesma a ser de um tipo especificado. Sua forma geral é, então, um tipo entre parênteses e a expressão. Então, esse modelador vai servir para poder modificar qual é o tipo de dado, o tipo de informação do resultado que eu quero. Então aqui temos um exemplo do uso de modelador, o uso do cast, typecast. Temos o programa, ali no main temos uma variável inteira, int num, um float f. A variável num recebe 10. E embaixo a gente tem um cálculo, f igual, daí temos o typecast, o modelador, entre parênteses float, e fora temos uma divisão ali, num dividido por 7, ponto e vírgula. O que acontece? Num é inteiro. Como a variável num é inteiro, neste caso aqui está sendo modelado ela para poder guardar na variável f, que é float, que é real. Então esse typecast, esse modelador float, que está entre parênteses ali, vai forçar o resultado de num dividido por 7, vai forçar que ele seja do tipo real, para poder guardar na variável f. E logo em seguida está sendo impresso essa variável f. A gente já vai entender o porquê de a gente estar vendo essa questão do modelador, para alocação dinâmica de memória. Então, a alocação dinâmica ela permite ao programador criar variáveis em tempo de execução, ou seja, alocar memória para novas variáveis quando o programa está sendo executado. Então, o exemplo mais utilizado é a questão do quando você cria um vetor. Por exemplo, um vetor você tem que definir o tamanho dele. Então você define lá tamanho 10, tipo int 10, int n10. Se diz que está criando uma variável n do tipo inteiro com 10 posições, certo? Mas 10 é o limite, vai de 0 a 9 e este é o limite, certo? Mas supondo que você não quer limitar o vetor, porque você não sabe a quantidade de informações. Então o único jeito seria através de uma alocação dinâmica de memória. Então deve-se utilizar quando não se sabe ao certo quanto de memória será necessário para o armazenamento da informação. A quantidade pode ser determinada em tempo de execução conforme a necessidade do programa. Então, também evita desperdício. E eu preciso de um vetor com 10 posições, eu aloco 10 posições. Eu preciso um vetor com 20 posições, aloco 20. Então, vou alocar um vetor de acordo com a necessidade. Então, dessa forma, evita-se o desperdício de memória ou a falta de memória. Então, o padrão C-ANSI define apenas 4 funções para o sistema de alocação dinâmica, disponíveis na biblioteca stdlib.h. Então, essa é a biblioteca padrão, stdlib, e ela tem essas 4 funções que a gente vai utilizar para alocação dinâmica de memória.
Então temos a função malloc, a calloc, a realloc e a free. Então, função malloc. A função malloc serve para alocar memória e tem o seguinte protótipo. Então, void asterisco malloc unsigned int num. Então, a função pega o número de bytes que queremos alocar, que é o num, aloca na memória e retorna um ponteiro void asterisco para o primeiro byte alocado. Então aqui já vemos o porquê do typecast. Porque essa função ela é do tipo void, vazio. Ela está retornando um ponteiro para um espaço que eu vou reservar na memória. Certo? Então, para que eu possa dizer qual é o tipo de retorno, né, que eu quero que essa função dê, eu tenho que fazer um typecast para indicar, né, qual é esse tipo. Se eu estou alocando memória do tipo inteiro, do tipo real, do tipo char, uma struct e assim por diante. Então a função retorna um ponteiro genérico, void asterisco, para o início da memória alocada, que deverá conter espaço suficiente para armazenar num bytes. O ponteiro void asterisco pode ser atribuído a qualquer tipo de ponteiro. Se não houver memória suficiente para alocar a memória requisitada, a função malloc retorna um ponteiro nulo. Então, eu declaro um ponteiro inicial, né, com qualquer tipo de dado, tento fazer a alocação. Se não conseguir fazer a alocação, ele retorna um ponteiro nulo. O ponteiro recebe null. E eu posso fazer essa comparação depois. Então aqui um exemplo. Temos um programa aqui. E a linha principal é a seguinte. É aquela P recebe, né? Então o P é um ponteiro, né? Foi declarado ali um ponteiro do tipo inteiro, né? Int asterisco P. E tem uma variável A, int A. Então P recebe. Então o typecast, né, o tipo de retorno dessa função malloc que eu quero, sempre vai ser o tipo da declaração do ponteiro. Então, como eu defini o ponteiro lá com int asterisco, né, int asterisco P, então meu typecast é int asterisco. A gente tem a determinação da chamada, né, tem a chamada malloc, a função malloc, e dentro da função malloc tem um A, que vai ser uma quantidade que você vai digitar, uma quantidade que você quer armazenar em memória, né? Uma quantidade de inteiros. Então, que provavelmente vai estar sendo feita a leitura anteriormente, né? E essa quantidade de inteiros, que vai estar na variável A, vou multiplicar pelo sizeOf de int, né? O sizeOf devolve o tamanho em bytes de um inteiro, né? E esse tamanho em bytes eu multiplico por A, que é a quantidade de espaços de um inteiro, né, que eu vou alocar para o ponteiro P. Se essa alocação não ocorrer, o ponteiro recebe nulo. É por isso que tem aquela verificação ali a seguir, né? If not P, né? Então, se não alocou, né? Poderia ser também if P igual a null, né? Igual a null. Então, se o ponteiro for nulo, vou imprimir erro memória insuficiente e exit 0, né? Daí encerro o programa. Se não, quer dizer que alocou e daí eu posso usar esse ponteiro. Calloc. A função calloc também serve para alocar memória.
mas possuem um protótipo, né, um pouco diferente. Void asterisco calloc, unsigned int num e unsigned int size. Então a função aloca uma quantidade de memória igual a num vezes size. Isto é, aloca memória suficiente para uma matriz de num objetos de tamanho size. Retorna um ponteiro void asterisco para o primeiro byte alocado. Então aqui também temos a necessidade de fazer um typecast. O ponteiro void asterisco pode ser atribuído a qualquer tipo de ponteiro. Se não houver memória suficiente para alocar memória requisitada à função calloc, retorna um ponteiro nulo. Então, em relação a malloc, calloc tem uma diferença. Além do fato de ter protótipo diferente, calloc inicializa o espaço alocado com 0. Então aqui temos um exemplo. Ponteiro P do tipo inteiro recebe ao typecast int asterisco, que é o tipo do ponteiro P. A chamada da função calloc. O primeiro parâmetro é A, que seria a quantidade de termos, de posições, quantidade de valores, e vírgula size of int, o tamanho do inteiro em bytes. Se não alocar o espaço, o ponteiro fica nulo. Então, por isso tem essa verificação. If não not p, se não alocou, printf erro de memória suficiente. Se não, lá prossegue o programa. A gente tem lá um for i igual a 0, i menor que a, i mais mais. E daí eu posso tratar o meu P, meu ponteiro P, que eu aloquei dinamicamente, como um vetor. E eu vou poder acessar as posições através do índice. Nesse exemplo aqui, está guardando o quadrado de cada posição, de cada índice do vetor. Temos a função realloc. A função realloc serve para realocar memória e tem o seguinte protótipo. Void asterisco realloc, void asterisco e o ponteiro, ptr nesse exemplo, vírgula unsigned int num. Então o que acontece? A função modifica o tamanho da memória previamente alocada, apontada por asterisco ptr, nesse exemplo aqui, para aquele especificado por num. O valor de num pode ser maior ou menor que o original. Então essa realocação eu posso realocar tanto para mais como para menos, quantidade de posições para o ponteiro. Um ponteiro para o bloco é devolvido porque realloc pode precisar mover o bloco para aumentar seu tamanho. Se isso ocorrer, o conteúdo do bloco antigo é copiado no novo bloco e nenhuma informação é perdida. Então, se eu preciso aumentar o meu vetor, eu só tenho que indicar a quantidade de posições, ele vai realocar, vai aumentar o meu vetor, e a informação que já tem inicialmente ela é mantida, eu não perco essa informação. Se ptr for nulo, aloca num bytes e devolve um ponteiro. Se num é 0, a memória apontada por ptr é liberada. Se não houver memória suficiente para alocação, um ponteiro nulo é devolvido e o bloco original é deixado inalterado. Então aqui temos um exemplo. Um ponteiro P, int asterisco P, uma variável A, int A igual a 30, e um I que vai servir de índice. Bom, inicialmente está sendo alocado
P igual ao typecast int asterisco, a função malloc. Então vai alocar A vezes sizeOf int. Então A vale 30. Então 30 vezes o tamanho em bytes do inteiro. Esse vai ser o espaço alocado previamente. Se não alocar, mensagem de erro, memória insuficiente, e finaliza o programa, né? Se aconteceu a alocação, vai para o for, vai continuar a execução do programa. Então ali é um índice para poder caminhar dentro do ponteiro. For i igual a 0, i menor que a, i mais mais. P de i recebe i vezes i. Daí em seguida o que acontece? O tamanho de P deve ser modificado por algum motivo. Então por algum motivo aumentou, né? Estou aumentando o meu vetor. Então o que acontece? O A está recebendo 100, ele era 30 inicialmente. Então o P recebe int asterisco e agora estou realocando. Estou realocando para quem? Para o ponteiro P, por isso que tem o primeiro parâmetro da função realloc é o ponteiro P, que já foi previamente alocado, né? Vírgula, e agora a nova quantidade, né, de bytes que eu vou realocar. Então A vezes sizeOf int. Então vou alocar mais 100 vezes o tamanho em bytes do inteiro. Então vai ser alocado, realocado, né? E vai ser guardado a posição, o retorno, né, para esse ponteiro P. Depois eu uso esse P normalmente, né? For i igual a 0, i menor que a, ponto e vírgula, i mais mais. Daí o P de i recebe a vezes i vezes i menos 6. Então está recebendo essa expressão aqui, né? Recebendo o cálculo dessa expressão. Cada posição do ponteiro recebe um determinado cálculo. E temos a função free. Quando alocamos memória dinamicamente, é necessário que nós a liberamos, né, quando ela não for mais necessária. Para isso existe a função free, cujo protótipo é void free e o ponteiro como parâmetro entre parênteses, né, ponto e vírgula. Então, para que essa memória, após alocada, ela não fique consumindo, né, espaço na memória, antes de finalizar o programa, né, eu libero o espaço de memória alocado com a função free. Então basta então passar para free o ponteiro que aponta para o início da memória alocada. Mas você pode se perguntar, como é que o programa vai saber quantos bytes devem ser liberados? Ele sabe, pois quando você alocou a memória, ele guardou o número de bytes alocados numa tabela de alocação interna. Então, aqui temos o exemplo inicial lá com a alocação, né? Um ponteiro P está alocando um espaço, uma quantidade de inteiros, né? A função malloc. Se não P, erro de memória insuficiente. Se não, vai prosseguir, vai executar vários comandos. Vou manipular, né, esse vetor, esse ponteiro. E no final, antes de terminar o programa, vou liberar o espaço reservado, né? A função free. E o parâmetro vai ser o ponteiro P, né? A alocação dinâmica de vetores utiliza os conceitos aprendidos na aula sobre ponteiros e as funções de alocação dinâmicas apresentadas. Como segue o exemplo aqui. Float, então tem uma função aqui, float,
asterisco alocar vetor real, eu tenho um parâmetro n. Dentro dessa função está sendo feito o que? Está sendo declarado um ponteiro v do tipo float. Verifico o parâmetro recebido, né? O n. Se o n for menor que 1, então parâmetro inválido, que o n quer dizer a quantidade de espaços que eu vou reservar, alocar na memória. Se não apresentar erro, então e não retornar nulo, né? Então eu posso alocar o vetor. Então ali eu tenho o ponteiro v, que é do tipo float, aloco ele com a função calloc, n, que é a quantidade, vírgula sizeOf float. Verifico se não aconteceu algum erro, né? Então if v igual a null. Se for igual a null, erro de memória suficiente, vai retornar null pro main, né? Se não deu nenhum erro, então ele vai para o final e vai retornar o ponteiro para o vetor, vai retornar o v que eu aloquei aqui nessa função. Então note que você vê que ele está retornando, ele é do tipo float asterisco, né? Que é o tipo de retorno da função. Vamos lá, float asterisco alocar vetor real. Temos uma função liberar vetor real, né? Liberar underline vetor underline real. Ela recebe o ponteiro como parâmetro, né? Float asterisco v. É verificado se o v é igual a null, retorna null, porque daí eu não tenho nenhum vetor para liberar espaço, né? Se não for null, então eu vou liberar o vetor com a função freeV. Daí libera e retorna o valor null para um ponteiro que eu chamei a função para ser liberado o espaço alocado. Então como que isso funciona? Ali, dentro do main, o P recebe aquela função alocar vetor real e por parâmetro a quantidade de valores reais, né, que eu vou alocar. No final, o P recebe liberar vetor real. Então a liberação do espaço alocado dinamicamente. Então, sendo assim, eu encerro a aula de alocação dinâmica de memória. Então vimos aqui algumas funções, né? A função malloc e a função calloc para alocação dinâmica de memória. Realloc, que vai realocar, né, essa memória alocada dinamicamente. Eu posso aumentar a quantidade de espaços, né, ou diminuir, né. A gente viu que isso está relacionado com a otimização de memória, né? Porque você vai alocar o espaço de memória de acordo com o que você precisa. Então já não é necessário mais nesta situação, né, você definir estaticamente o tamanho de um vetor, né? E para finalizar, a gente viu que é necessário liberar o espaço de memória alocado dinamicamente, né, com a função free. Então, lembrando que qualquer dúvida pode ser enviada para o meu e-mail. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.